Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste dia 9 de julho de 2022, sábado, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Estamos na 14ª semana do Tempo Comum e hoje a igreja celebra Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Santa Paulina, nós podemos dizer, é uma santa brasileira. Isso mesmo. Claro, ela não nasceu no Brasil, ela nasceu na Itália e veio para o Brasil ainda criança, morou no sul do Brasil, depois deu início à congregação das irmãs e viveu e morreu em nossa terra. É nossa santa, é santa brasileira, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Peçamos hoje a sua intercessão para que também nós possamos viver o Evangelho. As instruções que Jesus deu propõem que os discípulos tenham como projeto de vida os mesmos princípios que pautaram a ação missionária dele. Ir pelo mundo, anunciar o Evangelho, realizar os sinais indicativos da presença do Reino de Deus. Vamos juntos meditar a Palavra de Deus deste sábado. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O Evangelho deste sábado é de São Mateus, no capítulo 10, versículos de 24 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé de ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que muitos pardais. Portanto, aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, continuamos esses ditos de Jesus, estes ensinamentos de Jesus. Então são como que pinceladas, são como que provérbios que Jesus vai oferecendo aos seus discípulos sobre o sentido e a realidade da missão a que ele delega seus discípulos.
Jesus encorajou-os a confiarem na providência e não temer a perseguição. Deus é Pai e Ele cuida de tudo. E cada um está sob a sua proteção nas suas mãos. Então, é preciso saber disso, deste cuidado de Deus. Estamos nas mãos de Deus. Mas é também preciso temer a Deus e não os homens. Essa expressão vem no Evangelho de diversas maneiras, né? É preciso temer a Deus e não os homens. Pedir ao Espírito Santo o dom do temor, né? Porque os homens, o muito que pode fazer, embora possa parecer terrível e grande para a gente, só podem matar o corpo, mas não podem nos condenar, não podem nos mandar para o inferno. Vamos então tirar do texto de hoje 4 palavras de incentivo, de ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Nos versículos 24 e 25, nós temos Jesus dizendo que para não ter medo, né? Mas também que o discípulo não tem imunidade, né? Não está protegido contra as coisas, mas tem um exemplo superior, o próprio Jesus. Então, não é para esperar a vida fácil? Não. Mas não devem desanimar e temer, pois o Senhor está com ele. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, nem o mal temerei, pois estás comigo, com teu bastão, com teu cajado. O segundo, não ter medo dos homens, porque eles têm um poder limitado. Pode te colocar na prisão, pode falar isso de você, pode fazer aquilo, pode te julgar, pode te condenar, mas não podem te levar para o inferno, no sentido de condenar. Né? Quem devemos temer? Temer a Deus. Né? E é mais nada. E isso aqui é uma coisa que está faltando muito para nós cristãos neste tempo de hoje. Nós não temos mais tanta consciência do pecado. Não é ficar apegado e doente por causa do pecado, né? Mas o mundo tem perdido a consciência do pecado e, consequentemente, a questão do temor de Deus. Precisamos insistir e pedir ao Senhor essa graça do temor. Estão lá nos versículos 26 a 28, essa questão, não temer aos homens, mas temer a Deus. Depois, terceiro ponto, não ter medo das circunstâncias, porque a vida, ela é preciosa para Deus. Deus que nos fez, que nos criou, não vai nos abandonar, não vai nos deixar de qualquer maneira. Nós estamos sempre sob os seus cuidados e nada acontece sem a sua permissão. E aí Jesus, então, nos versículos 29 a 31, nos fala: nós valemos muito mais do que alguns pardais. Quarto ponto, coragem. Coragem para confessar Cristo aqui na terra. Porque Ele, se nós o confessarmos na terra, nos dará testemunho no céu diante de Deus. A confissão na terra é que vai confirmar no céu a nossa presença. Os versículos 32 a 33 nos apresentam isso. Então, quem vive na paz, no Brasil, por exemplo, não somos diretamente perseguidos, embora cada dia mais tenha crescido a perseguição aos cristãos, através do desrespeito, através da proposta de secularização e etc. e tal. Mas quem vive na paz, que não tem uma perseguição direta, nem um sofrimento direto, não pode
também ficar simplesmente parado e dizer, oh, isso aqui não é para mim. Deve sentir necessidade de rezar e de ajudar os irmãos que estão sofrendo violência por causa de Cristo. Existem muitas pessoas sofrendo violência por causa de Jesus. Que ao menos a nossa oração seja feita para que eles sejam fortalecidos, consolados e sintam este cuidado de Deus. Que tenham força para testemunhar a fé. E agora a nossa segunda parte da Academia Espiritual, trazendo essa palavra que foi anunciada e meditada para a oração. Primeiro passo, o alongamento. Acenda uma vela, coloque uma música, deixe-se estar na presença de Deus. Invoque o Espírito Santo, faça um silêncio amoroso. Segundo passo, o aquecimento. Então vamos tomar essa palavra e aquecer a nossa musculatura. Jesus nos fez um apelo. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se Jesus passou por tudo isso para anunciar para nós o reino e trazer a vida e a salvação, como discípulos, como servos do Senhor, nós devemos enfrentar as dificuldades, carregar a cruz para chegar à vida eterna. Também uma condição: não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Não podemos deixar que o medo tome conta do nosso coração, mesmo quando a perseguição exige de nós um testemunho concreto. Nós temos um valor, um significado grande para Deus. Nós somos especiais para Deus. E a advertência: temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. É preciso temor a Deus para que a gente possa cumprir os seus mandamentos, sermos testemunhas do seu evangelho e recebermos a salvação e não a condenação. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é temor, amor. Vale a pena você meditar sobre este dom do Espírito Santo, o dom do temor divino. Terceiro passo, o treinamento. Façamos uma breve oração. Pai Santo, eu te peço, reforça hoje em mim a coragem de ser testemunha no mundo do teu amor, do teu evangelho. Fortalece-me quando sou fraco, medroso, quando tenho vergonha de proclamar a fé e de viver o teu reino. Ajuda-me, Senhor, com teu Santo Espírito, encha-me de temor por vós, para que eu possa sempre escolher e viver a tua palavra. Abençoa, fortalece e cuida, Senhor, daqueles que estão passando por perseguições por causa do teu reino, do teu evangelho. Tantos irmãos em lugares onde é proibido ser cristão, tantas pessoas anunciando com coragem o teu evangelho, sendo perseguidas, sendo procuradas e até assassinadas. Fortalece a todos. Dá-lhe, Senhor, a tua bênção, o teu conforto, a tua luz, a coragem para enfrentar os desafios. Que sejam para nós também sinal dessa perseverança. Amém. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.